Vira e mexe, a cultura pop sofre um abalo sísmico a respeito do final de alguma série. O último abalo que atingiu 10 pontos na escala Richter foi sobre o final da série Game of Thrones. Os fãs mais fervorosos não gostaram, ou pior do que isso, discutiram sobre a validade do projeto como um todo, na tentativa de colocá-lo em um lugar comum após os últimos capítulos da série. Porém, isso já aconteceu diversas outras vezes com as séries. Prison Break, 24 Horas, How I Met Your Mother, Supernatural, todas ficaram ali entre uns 6 e uns 9 pontos na escala Richter, alguns mais, outras menos. Mas como Game of Thrones no quesito caos, nós tivemos duas outras, Lost e Dexter, por exemplo. Todas tiraram o sono dos fãs, todas fizeram bebês chorar por mais de 24 horas seguidas, fizeram cachorro latir, leite derramar, moto com cano de escape furado estralar e por aí vai. Eu citei só algumas, mas quase todas as séries já feitas já passaram por essa reclamação. Umas mais, outras menos, como eu disse. Porém, será que final de série realmente é tão importante assim? Eu acho que não. E eu te digo por quê. Vamos lá com calma. Primeiro, a gente precisa estabelecer que série e minissérie são produtos completamente diferentes. E também precisamos aceitar que série e filme saem da mesma origem, mas também vão para lados completamente opostos no quesito construção de narrativa. Inclusive, eu acredito que minisséries estão mais para filmes do que pra série. Band of Brothers e O Gambito da Rainha são duas minisséries que não me deixam mentir, e ficam aí os exemplos, mas existem várias outras. Assistindo a Masterclass da Shonda Rhimes, que dentre várias coisas escreveu Grey's Anatomy e Scandal, vi que ela define a diferença entre uma série e um filme a partir do que se faz com uma premissa específica. Em resumo, se a premissa requer várias abordagens ao mesmo tema, temos uma série. Ou seja, se é mais sobre o cotidiano e os pormenores daquela premissa, precisamos passar muito tempo a fim de conseguirmos ter aquilo como um todo, ou de pelo menos o bastante, ali para ser explorado bem na nossa frente. Ainda segundo a roteirista, não se trata muito sobre os finalmente, mas sobre a jornada, sobre o cotidiano. É por isso que é bem comum em séries nós entrarmos um pouco mais no íntimo dos personagens. Peguemos Breaking Bad. Apesar de ser sobre um professor de química no caso, que precisa fabricar drogas para sobreviver, passamos inúmeros minutos na mesa da sua casa, com a sua esposa, com seu filho. Sabemos como que ele prepara um sanduíche e corta as bordas. E até passamos um longo período com ele caçando uma mosca, a fim de mostrar toda a paranoia e perfeccionismo daquele personagem. Em House of Cards, quantas vezes a gente não foi com Frank Underwood comer uma costelinha e acompanhamos desde a escolha do prato até a limpeza dos dedos. Agora imagine isso em um filme. E não vale citar Quentin Tarantino porque gênios são colocados em outro tipo de discussão, não na discussão dos comuns, tá? Mas enfim, imagine isso um filme arrastado, lento, exagerado e por aí vai, né? Os críticos, meu Deus do céu, iriam destruir o filme. Não é que a série esteja certa, tampouco o filme. É que são propósitos muito diferentes. Um precisa convergir para uma solução e o outro precisa que tenhamos o todo daquela situação proposta. Mostre-me tudo o que você pode fazer com a premissa de acompanhar, por exemplo, um agente dos Estados Unidos durante 24 horas. Isso é uma série. Mostre-me tudo sobre 5 amigos que se encontram todo santo dia para tomar um café. Mostre-me o que você puder sobre o dia a dia de um médico genial e muito excêntrico com a sua equipe. Isso é uma série. Um filme, bom, mostre-me um problema, elabore os conflitos, exagere o quanto você puder nisso e me dê uma solução. Para comparar e entender isso mais a fundo, a gente precisa entender inclusive a diferença entre ideia e premissa. E aqui eu estou me apegando também a algo que a Shonda Rhimes falou nessa Masterclass. A ideia é uma fagulha de um contexto. A premissa é como fazer essa fagulha virar uma fogueira. Em Lost, a ideia é: e se pessoas caíssem numa ilha? A premissa, a partir disso ao passo que conhecemos mais desse local, também a gente precisa conhecer as pessoas. Como se elas e a ilha não fossem tão normais assim. Pois bem, se fosse um filme, a premissa talvez seria: como que essas pessoas vão sair da ilha? E aí temos o náufrago. Uma premissa de um lado, ela pede uma jornada. Do outro lado, ela meio que pede uma conclusão. E tudo que tá ali, meio que tá precisando ser justificado
a partir dessa conclusão, que só vai acontecer lá pelo final. Então, se vale sabermos qual o próximo tópico da conversa entre 5 amigos que se encontram e como essa conversa vai ser resolvida, será que as séries realmente precisam dizer o que vai acontecer no futuro com esses 5 amigos? Eu acredito que não. Todos os finais de série me soam como simples despedidas. Passamos anos com aquelas pessoas, aprendemos com elas e quem são elas, entendemos seus contextos, dores, sofrimentos, alegrias, e no fim, cara, é tipo a vida mesmo. No fim a gente só precisa se despedir, concluir aquele contexto, dando a entender que tivemos uma resolução, um ponto final. Pra mim não me faz muito sentido. Trazendo Game of Thrones, que eu sei que vocês gostam aqui pra discussão. A série foi resolvida. Ela foi resolvida, na verdade, diversas vezes, só que durante ela. Tivemos o anão que resolveu seu problema com o pai. Tivemos o sobrenome que queria prosperar e matou a todos em um casamento. Tivemos a rainha má que foi humilhada em público. Tivemos o jovem guerreiro que teve a sua cabeça explodida, gerando uma grande intriga entre famílias. Nenhuma solução, nenhuma conclusão conseguirá amarrar isso tudo. Nada. Absolutamente nada que seja escrito em algo que já foi elaborado por quase 10 anos vai conseguir ser 100% conclusivo. E tudo aquilo que não é conclusivo parece que não gera no cérebro da pessoa, né, no cérebro do espectador, a real sensação de recompensa que os filmes e as minisséries tentam acostumar aos espectadores receber. É evidente que perguntas precisam ser respondidas, eu não estou falando isso, tá? Não faz sentido ficarmos ali no sofá com tantas questões sendo jogadas na nossa cara e depois esquecidas ao longo da trama. Não é isso que eu tô falando. Mas, de novo, isso em uma série e também em um filme não pertence ao final, cara. Pertence à jornada. Afinal, Dexter é um cara bom ou mal? Isso já foi respondido durante. Afinal, como que sua irmã irá lidar caso saiba sobre aquilo ali? Isso já foi respondido durante também. Em Lost, como que aquelas pessoas conseguiriam se relacionar na ilha apesar das diferenças? E como que essas diferenças conseguiriam se tornar uma coisa só para combater a ilha? Isso foi respondido, cara. Quase todo episódio contém um final. Quase toda temporada fecha um arco. Independente da duração, tudo deve ser refletido durante a exibição e não durante o ponto final. É por isso que eu não trago tantas críticas da série, mas eu gosto de trazer episódio a episódio. Qual é a grande recompensa de um Game of Thrones da maneira como ele se desenrolou? Pra mim, ter a Arya e o Jon Snow, ou o Jon Snow e a Sansa se reencontrando, isso sei lá quantos anos depois, cara, isso é uma recompensa. O abraço dos irmãos, o espelhamento das jornadas, o olhar de aceitação de que ambos não são mais a mesma coisa de quando se viram na última vez. Isso é um baita final, porém, isso nunca pode estar no final. Porque é como que o Rei da Noite vai ser morto, né? É como que o último golpe vai ser desferido, que as coisas se vendem. Esse do Rei da Noite, a morte, tudo, esse é o show-off, né? Esse é o que se coloca no trailer. E aí induz as pessoas a achar que isso é o final. Mas não é. Não é a respeito disso. Nunca foi a respeito disso. Foi como os sobrenomes conseguiram ou não prosperar naquele emaranhado de disputa pelo poder, disputa por terras, disputa por resoluções de conflitos que foram entregues ao longo da jornada. E é por isso que colocar as chaves em cima de um balcão, chaves que antes pertenciam às portas, que abriam para situações que geravam causos e confusões e etc. entre 6 amigos, mais vale do que de fato saber o que houve depois com esses caras. Como que eles ficaram velhos, como que eles resolveram suas próximas questões, como que eles pagaram a luz. Isso não nos pertence mais, isso não pertence às séries, isso é outro produto. Precisamos aceitar que nos despedir daquelas companhias já basta. Não necessariamente entender o que aconteceu com eles depois de virarem a próxima esquina. A partir dali é outra vida, é outra série. Ou talvez é um filme, não sei. Algo que talvez nunca vai nos pertencer. E por isso nos cabe aceitar o fim, sendo tão simples quanto um avião de um amigo decolando para um outro país e levando aquele cara para longe da gente. Nem mais nem menos do que isso. Quem garante que no caso seguinte o Chandler não entrou no avião e caiu numa ilha de Lost? É outra série, é outra vida. A partir dali não é mais com a gente. Mas de verdade, eu entendo que a gente tá preparado sempre para saber como se deram os finalmente, né? Quando o nosso ou a nossa companheiro começa a contar uma fofoca, é comum que queiramos acelerar a história para a conclusão. Vai, conta logo o que é que houve no final. Me fala, alguém morreu, não morreu? Sempre rola isso, né?
É normal que queiramos também uma recompensa de passar sei lá quantos anos acompanhando dois irmãos batendo em demônios, batendo no capiroto, por aí vai. É mais comum ainda querermos saber se os dragões realmente são aquilo tudo que as lendas falavam. Porém, eu levanto aqui a questão se estamos realmente com as expectativas setadas da maneira correta sobre aquilo que a gente está assistindo. E eu não falo com as histórias em si, tá? Eu falo com relação ao formato. Será que vale mais termos do nosso lado uma pessoa que vai nos contar várias e várias e várias histórias? Ou apenas uma pessoa que vai trazer uma belíssima história, contá-la e ir embora? O que vale mais pra você? É uma pergunta que eu faço. É questão de gosto. Mas aí fica a reflexão. Stranger Things, por exemplo, já nos deu um grupo de amigos que, de tão próximos, eles conseguiram combater o mal. Ted Lasso já nos deu o homem que consegue ver o bem em tudo. Apesar de nem sempre coisas boas estarem acontecendo dentro dele, na mente dele. The Walking Dead já respondeu que o problema nunca serão os zumbis, mas sempre nós, os humanos. Se precisarmos de mais, será que a gente está consumindo e dedicando o nosso tempo ao formato correto? Fica aí. Fica na tua cabeça. Comenta aqui embaixo, obviamente. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.